18 de janeiro, quarta-feira, dia de notícias, no mínimo, engraçadas. Ontem tivemos a Navigator que caiu. Obrigado pela partilha das informações no vídeo de YouTube. Basicamente teve um guidance mais baixo e à partida, pela forma como caiu e o movimento a 5 minutos, parece que algum fundo vendeu. De resto, hoje tivemos os dados económicos que basicamente, inicialmente pelo menos, foram bem recebidos, digamos assim, pelo mercado. Os dados económicos, basicamente, de manhã, a Europa, quer dizer, ficou abaixo da expectativa, ou acima no caso. A inflação está realmente a baixar, mas só a mensal, ou seja, a subjacente e mesmo a anual. A subjacente não inclui energia e alimentação, essa mantém-se estável. Principalmente os custos de energia e alimentação subiram face ao ano anterior. Até ver nada especial. A grande questão é, Estados Unidos, saem os dados do retalho, em que basicamente teve uma queda bastante forte. O índice do preço do produtor também baixou, confirmando que a inflação realmente está a baixar e não é pelos produtores que quer dizer que a inflação se vai manter elevada. As vendas a retalho, essas caíram bastante, ou seja, bastante negativo. Depois tivemos o Bullard a dizer que, e não se esqueçam, o Bullard é o falcão, né? O bear da FOMC, é aquele que, para além de votar, tem o maior peso e basicamente ele não desiludiu, voltou a dizer que as coisas estão bem, estão no bom caminho, mas ainda há muito para fazer e que era apologista de aumentar 50 pontos em fevereiro. Começámos logo por aí a ter alguma reação, ou seja, o mercado começou com gap up, tentou aguentar o gap up e depois começou a cair e creio que foi alguns minutos depois saiu uma notícia que o Powell teve Covid, primeira vez que tem Covid, e o mercado começou a cair também, acompanhado pelo Yen, que basicamente aliviou de forma bastante forte. De resto, não se esqueçam, hoje às 7 horas vamos ter o livro BES, que é a situação económica, blá blá. Antes de avançarmos, queria já deixar aqui o aviso, amanhã também vou fazê-lo, e provavelmente, quer dizer, amanhã já é quinta e à sexta não há vídeo, portanto, amanhã vou voltá-lo a fazê-lo. Vão ao Discord, vão ao geral e off-topic, tem aqui esta pool, digamos assim, em que basicamente foi uma ideia que o Felipe deu, de as lives ao domingo, que é a live semanal que nós fazemos, terem uma participação mais ativa por parte dos membros. Por mim já é algo que eu tinha pensado no passado, já foi algo que eu escrevi no Discord, mas toda a gente ignorou, porque seria algo tipo não é bem um podcast, mas partilharmos a nossa experiência individualmente. Mas a ideia de introduzir membros na live acho que é bastante interessante. Entrem no Discord, nós não somos muitos, somos 100 e poucos. Nem toda a gente é ativa, como é óbvio, também não é obrigatório. Há pessoas que gostam de ler, há pessoas que gostam de participar e partilhar mais, tal qual como a pool, né? Se reagirem no visto verde é basicamente dizerem que acham a ideia boa e querem participar, se reagirem com este smile, que eu nem sei o nome dele, mas com o ok, basicamente estão a dizer acho uma boa ideia, mas não quero participar, e depois tem o para baixo que acham que vai ser completamente desnecessário. Se quiserem partilhar o que é que poderá ser o tópico, é só clicar aqui, é tipo Facebook, né? Clicam aqui, abre aqui assim de lado e temos aqui um chat que podemos basicamente interagir, dar ideias. A minha ideia inicial seria começarmos a live, trocar ideias de como é que correu a semana, qual foi o banger, né? Aquela que valeu a pena.
qual é que desiludiu, qual é que não está a seguir os parâmetros técnicos, tomamos notas, continuamos com a nossa análise, aí sem grandes intervenções. A intervenção, como é óbvio, seria no final de cada ticker, tipo, analisamos a Galp e vocês dizem, Pedro, mas tu não viste aqui porque pode estar a formar um triângulo, um head and shoulders, seja o que for. Assim como acrescentarem pontos importantes, como a questão da análise fundamental, dizer, olha, vai haver a compressão de earnings, provavelmente foi isso que aconteceu com a Navigator, vai haver compressão de earnings, eu tenho acompanhado as matérias-primas e elas realmente têm estado a cair. Ou, pelo contrário, têm estado a subir porque caíram bastante e a compressão de earnings vem por aí, né? Que é as matérias-primas sobem e o poder de compra está a diminuir, o que quer dizer que os valores das vendas, o pricing power, né, começa-se a reduzir. Há quem diga que pricing power é aquilo que a Tesla fez, que é simplesmente baixar 10% ou 15% o preço de um artigo e a concorrência não consegue acompanhar. É outra questão importante, mas eu acho que a interação seria bastante interessante se fosse por aí. Em todo caso, calendário, amanhã, hoje não se esqueçam, é muito importante os livros bege. Amanhã vamos ter, então, quinta-feira, vamos ter a Lagarde a falar às 10h30 e depois vamos ter as atas da reunião da política monetária. Isto será importante para a Europa, assim como o resto do mundo. Nos Estados Unidos é licenças de construção e pouco mais. Vamos ter aqui o índice de atividade de Filadélfia e o relatório de empregos, mas assim nada de especial. E, mais uma vez, declarações de elementos dos bancos centrais. Quanto ao movimento de hoje, de destaque temos realmente o BCP a dar um trambolhãozinho. A questão dos trambolhões tem que ter uma perspectiva, mas é um trambolhão, né? Quase 4%. Foi uma queda bastante forte. Foi aquele que arrastou o nosso índice basicamente para o ponto negativo, enquanto todos os outros, à exceção do IBEX, mantiveram-se flat. No lado oposto temos os CTTs que continuam a subir, 2,82. Tudo o resto, nós depois fazemos a nossa análise no gráfico, nada especial. Navigator continua a cair, por isso é que eu digo, deixem-na estabilizar. Ela está num suporte importante, facto, mas perdendo esse suporte, quer dizer, o suporte vira resistência. E aparentemente foi isso que fez. 3,25 era a zona de suporte, foi lá, rejeitou, voltou para baixo, adeus. Para já está extremamente bearish, portanto eu aconselho cautela e prudência em entradas. E quem não saiu, as coisas estão complicadas, esperem pelo mínimo e pelo máximo mais baixo que o anterior, para depois decidirem onde é que está o pivô e começar a pensar em gerir. Gerir não implica vender tudo, mas vender pelo menos uma parte, de modo a ficarem confortáveis. De resto, tudo muito sobe e desce, sobe e desce. Estados Unidos, já agora fazemos aqui assim um refresh. Neste momento, aquilo que está em queda, por incrível que pareça, e é por isso que eu digo, tivemos um flash brutal com a notícia do Powell. Coincidiu o Powell com mais ou menos ao mesmo tempo com o Bullard a falar nos 50 pontos para fevereiro, mas foi um flash brutal. O engraçado, as defensivas todas caíram. Essa é a parte mais engraçada. As defensivas deram um trambolhão, basta verem, é uma semana como elas estão cá em baixo. Portanto, eu ainda não mudo a minha perspectiva bullish. A realidade é que, olhando para os gráficos, nós continuamos a não ultrapassar aquela parte importante, principalmente no Standard & Poor's. Quanto ao PSI, é uma inside bar do dia de ontem, bastante neutra nesse aspecto, é neutra neste aspecto. Fizeram um flash, os compradores entraram em ação, voltaram a fazer um flash e os compradores hoje não entraram em ação. É só nesse aspecto que é neutra, porque se baixarmos a time frame, as coisas basicamente estão a começar a apertar, né? Temos claramente aqui uma linha de tendência de descida, claramente.
Agora temos que começar a tentar inverter isto. Porquê? Porque é um facto que as bull flags são assim que elas são feitas, né? Vou fazer aqui assim deste lado. As bull flags são assim que elas são desenhadas, mas vejam, estamos a começar a destruir tudo o que é moving average, não é? Tal qual como estávamos aqui a começar a destruir. É expectável que haja novamente bounce na moving average a 100, por norma é o que acontece, mas quando começar a furar, segurem-se porque vamos à zona de suporte dos 5.900 pontos. À partida, se as coisas se mantiverem bearish, é isso que acontece. De resto, olhando para os restantes índices, IBEX continua a ir, fez uma vela de inversão, um martelo invertido, tem aqui uma zona de suporte, portanto, enquanto não perder os 8.820 e uns trocos, não há drama, e mesmo que perca, depois vem em direção aos 3.700. CAC, a mesma situação, fez um novo máximo, ou seja, as coisas ainda estiveram bullish. Já o DAX não fez novo máximo inside bar. Standard & Poor's é tal coisa. A vela é bem vermelha, a 1 hora nem sequer está a aliviar a RSI por aí além. Agora, este flash foi muito rápido. Eu nem sequer o apanhei, coincidiu na altura em que eu simplesmente vim embora, né? Perde aqui esta zona dos pivôs, vem por aí abaixo, tentou fazer aqui um bounce, não senhora, mesmo para ir para baixo, e creio que foi por mais ou menos aqui assim que começaram as notícias a sair de que o Powell tinha apanhado Covid e o Bullard a falar aquilo que costumo falar, né? Creio que foi para aqui. A grande questão é, para já estamos a estabilizar. Esta estabilização significa o quê? O RSI alivia um pouco. Não quer dizer que vamos fazer o bounce agora. Não é isso que está em causa. Temos aqui uma boa defesa, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é isto. Se perdermos esta zona e não fizermos suporte nos 3.950, o expectável é que as coisas venham em direção à moving average. Não se esqueçam que nós temos, em termos de options, isto é 5 minutos, em termos de options, as coisas estão bastante negativas, né? Toda a gente sabe disso, mas o expectável é que venha mesmo aos 3.950. Isso é aquilo que eu acho que vai acontecer. Ou hoje ou amanhã, porque dias fortes como este não acontecem por acaso e no dia seguinte é muito raro inverter rapidamente, sem fazer um novo mínimo. O suporte está nos 3.950, vamos ver como é que reage. Tudo o resto a cair. As que simplesmente vieram suporte, nada de errado. Russell também, e o Dow Jones é aquele que perdeu esta zona, que era importante, está-se a aproximar também da zona mais forte de suporte. Eu já coloco aqui assim. Esta é a zona mais forte de suporte, vocês veem por aqui, portanto não é assim muito alarmante. Dá cabo da estrutura em termos de ficar bullish, né? No curto prazo. Porquê? Porque tínhamos aqui uma boa tendência, perdemos o pivô, estabilizou, ficámos na expectativa e depois flush. De resto, Bitcoin também reagiu, onde é que ela está? Aqui. Também reagiu, ela chegou a estar positiva, como vocês podem ver por aqui, veio cá abaixo, fez suporte, é aquela que está a ter a melhor reação, na realidade. Muitas cotadas estão a ter uma reação mais ou menos assim, outras nem por isso. A Ethereum também fez o mesmo tipo de movimento, de certa forma. As obrigações, elas fizeram um flush muito forte, mas quando, né? Porque perdeu aqui assim esta zona, que era uma zona que andava a defender já há bastante tempo. Vocês estão a ver como ela é importante. E a única coisa que está a fazer agora é um movimento técnico. Vocês já sabem, aquilo que nós fazemos é assim, nós colocamos aqui a tal zona de suporte, porque temos aqui um suporte, e ele não vem só daqui, vem daqui também. Temos uma zona de suporte. O que é que nós esperamos quando há a quebra de um suporte? Que haja um flush e que depois se volte a testar a resistência. Se furar, ficamos alarmados. Se não furar, esta resistência vai fazer um flush para baixo na mesma. É uma questão de aguardarmos para já. Mas aquilo que eu
estou a ver é que realmente o movimento é técnico e a partir disto vai servir como resistência e volta para baixo. O petróleo também esteve a subir, as notícias não foram assim muito boas, principalmente no aumento de taxas de juros. Voltas a dizer, petróleo alto, com poder de compra baixo, vai reduzir bastante os earnings das petrolíferas. O rácio das puts para as colas, podem ver a quantidade de puts que entrou. Estes picos, eu posso meter aqui a um dia, estes picos são importantes. A última vez que isto aconteceu, não é? Foi de baixo para cima, não de cima para baixo, mas a última vez que aconteceu assim um pico tão elevado, as coisas ficaram bullish. Se nós formos olhar para 23 de novembro, vamos ter isto como referência, em que também foi basicamente o ir lá acima e depois voltar para baixo. Aquilo que vocês veem é que acabámos por ter um dia ou dois positivos, mas depois acabou por haver um tal flush. Que é isso que acontece. Muitas das puts que são colocadas é para proteger posições longas que são bullish. A grande questão é, elas ficam lá, tipo dormentes, e como é óbvio, se o preço não estiver muito próximo do price target que eles definiram, eles vão fazer cair. Mas de resto, para já, as coisas, quer dizer, a única coisa que não está a mexer assim tanto foi a VIX, que ainda não fechou a gap, mas estava à espera de um movimento mais forte, estava à espera que ela viesse para aqui. Mas não podemos esquecer que ela também estava nos 18 quando começou a inverter. Ou seja, esta subida de 4% não inclui estes 3. Okay? De resto, ela simplesmente inverteu e voltou para a zona de resistência. Como é óbvio, se nós nas cotadas ficamos à espera que isto rompa bullish, estamos também à espera que aconteçam mesmo na VIX. Ou seja, volatilidade vai ser aquilo que vamos ter nos próximos dias, com toda a certeza. Agora, já vai com 17 minutos, vamos passar os setores, ver o que é que eles nos dizem. Resistência está a vir para baixo, nada de errado. Aqui continua a fazer escadinha o setor financeiro e a tecnológica também, à partida, vem testar suportes ou não, porque a escadinha, a linha de tendência mantém-se. Greenvolt conseguiu romper aqui assim esta zona, foi até a Moving Average a seguir, pontos de resistência seguintes. Agora vamos meter aqui assim, se eu conseguir acertar, é mais ou menos. É outra zona de resistência, os 8 não chegou lá exatamente. O movimento 2 não tem nada de errado. Não é bull nem é bearish. Fez um novo máximo, que é bullish, mas voltou a fechar abaixo do fecho anterior, que é um pouco bearish. Mas, tirando isso, continuamos com a linha de tendência genérica de descida e estamos todos à espera, ansiosamente, que as coisas se resolvam para um lado ou para o outro. EDP renováveis, a queda foi maior, continua a ser uma inside bar, não fez um novo mínimo, fez um novo máximo, é só isso que nos safa. Para quem é bullish, não é? Para quem é bear, está à espera que amanhã basta uma abertura aqui assim e voltamos para a zona dos 20,60. Mas estamos entre moving averages, portanto, vamos ver. Isto é uma zona que está-se a provar bastante difícil de ultrapassar, pelo que este retracement de curto prazo tem nada de errado. É saudável, vamos tirar isto aqui para isto ficar mais limpo, é bastante saudável. Tivemos uma subida espetacular, não é? Viemos aos 38%, portanto, para já a estrutura ainda está salva, ainda estamos bullish. Existe sempre a possibilidade de virmos aos 50% e a pior seria vir ao Golden Pocket. A EDP está a começar a perder a estrutura, né? A última vez que fechou abaixo da Moving Average simples, no dia a seguir, apesar de ter feito um novo mínimo, salvou-se. Vamos ver se é isso que acontece, porque já não fechávamos há muito tempo abaixo da Moving Average simples de 20 períodos. Portanto, alertas. Os retracements das escadinhas podem resultar numa escadinha para baixo, ou seja, uma coisa mais longa. Mas estar atentos. Temos, aliás, a tal possibilidade de fazer o quê? De desenhar o cup and handle, que é algo que também, em termos de estrutura, costuma acontecer muito, que é desenharmos aqui a tal chávena e depois desenhar a pega, não é? Mais ou menos assim.
Vamos estar atentos a ver se isto se desenvolve ou não. O que isto nos diz, se é aquilo que eu estou a ver, não é? O que isto nos diz, basicamente, é vamos ter um período de correção. Bull seria ficar pelos 38%, menos Bull 50%, onde temos um grande suporte. Os bears vão adorar no dia em que vier aqui. Mas, mesmo que venha aqui, não quer dizer que fiquemos bears. No entanto, notem o trambolhão que seria, né? Do máximo até aos 38% seria uma queda de 7%. Até aqui já seria um 11%. Temos a apresentação dos resultados, aliás, é algo que vai começar a acontecer, é a apresentação dos resultados, posicionamento, né? Eu creio que hoje, já agora vamos ver isso assim rapidamente. Foi algo que eu passei à frente, peço desculpa. Aproveito esta oportunidade para vos pedir, se acompanham o canal há algum tempo e não estão subscritos, subscrevam e deixem um like e o vosso comentário sobre a vossa opinião, para que lado é que vão os mercados e o porquê, não é? Que acho que é a parte mais importante. Muitas puts para quinta-feira, mas quinta-feira não é um dia de inspiração importante. O importante será sexta-feira e as coisas continuam completamente bearish, né? Vamos ver como é que isto vai desenvolver. Aquilo que eu queria ver era a Netflix. É assim? Já nem sei. Creio que é no certo. Não, espera aí. Deixa-me ver aqui o ticker da Netflix. Tem um T a mais. A Netflix vai apresentar resultados, salvo erro, hoje, após o fecho do mercado. Também podemos confirmar isso. E em termos de puts, isto é para sexta-feira. Vocês olham para a quantidade e dizem assim: o rácio está muito equilibrado, 1 para 1. É um facto. Tem muitas aqui nos 400, também é um facto. E tem muitas barreiras, 320 de puts, ou seja, o preço dela está mais ou menos aqui assim nesta zona, e o range que poderá ir é até aos 350 caso as coisas sejam bullish. Mas vejam aquilo que tem estado a entrar hoje. Isto é hoje. Ou seja, isto é o volume, não é o open interest. Significa o quê? Significa que estas puts podem já ter fechado. Ok? Estas são aquelas que ainda estão em aberto, mas têm um acumulado. A grande questão é, vejam a amplitude. A aposta é 250, 290, 300. Estes 300, para o preço que ela está hoje, seria por si só 10%. 15%, e isto seria um descalabro. Mas estas options é um jogo, como tudo o resto, pelo que tenham isso em conta. As coisas não... o posicionamento a priori está a ser bastante bearish. Voltando então aqui às nossas nacionais, as elétricas continuam sem nos dar grandes sinais bullish. A EDP está a digerir, quebrou, digamos, não a linha de tendência, essa continua bullish, mas quebrou a sequência de fechar acima da Moving Average simples. BCP, hoje o Filipe, com a abertura, deve ter ficado assim: poxa, eu podia ter aproveitado mais uns tostões. Os tostões valem o que valem, né? Eu não sei onde é que saiu o Filipe. Ele pode ter saído no máximo, pode ter saído cá em baixo. É irrelevante onde saiu. A realidade é esta: nós já estávamos à espera que isto servisse de resistência. Serviu de resistência. O suporte está aqui. Serviu de suporte. Tem suporte forte se continuar a cair, porque está overbought, completamente overbought. Tem suporte mais abaixo, como é óbvio, 17,49. Vocês não querem segurar este tipo de queda. Portanto, quem está positivo faz uma gestão. Vendam uma parte. Vocês não precisam sair com tudo aquilo que têm, tal como o Filipe fez. Vendam uma parte. Façam alguns lucros. Eu estou ligeiramente negativo. Vendam uma parte. Façam alguns prejuízos. Se ela voltar a subir e ficar bullish, porque a apresentação dos resultados ainda falta, 1 mês e meio, até lá ela pode digerir este movimento. Não é? Até lá ela pode fazer isto.
Existem muitas opções daquilo que pode acontecer. Aqui foram basicamente 2 semanas de digestão. A grande questão é, também pode fazer isto e depois continuar a subir. Não é isso que está em causa. Nós devemos gerir. Acho que gerir é a parte mais importante. O sinal aconteceu hoje quando? Quando basicamente perdemos as moving averages e depois começa a fazer flash, flash, flash e perde aqui esta zona de suporte e continua a fazer flash, flash, flash. O que é que eu espero que aconteça amanhã? Creio que é importante nós deixarmos tudo em aberto. Ponto 1. Está entre a moving average a 50 e a moving average a 13. É necessário que o mercado americano faça um bounce. Neste momento não está a fazer bounce nenhum, como nós vamos ver. Não está a fazer aquele flush fantasmagórico que normalmente acontece, porque as cotadas estiveram a subir 2, 3%. A Tesla teve a subir 3%. Neste momento está a cair 2%. Quer dizer que isto é uma queda acumulada no dia de 5%. Mas a grande questão é, se o fecho for a subir, e se os futuros de manhã, antes da abertura do mercado, estiverem positivos, nós até podemos abrir aqui. Em todo caso, é irrelevante. Aquilo que nós estamos à espera é ver a reação das duas moving averages que estão acima. Tanto a 13 como a de 20. A 13 vai mexer mais rapidamente, por isso essa é aquela que eu estou à espera de ver a reação. Vocês vejam a reação. Se não conseguir furar, se começar a ter muita resistência e não conseguir furar, se vocês veem que o preço chega lá sem volume e depois há um volume grande de venda, que é normalmente a batalha entre o bull e o bear, vocês fiquem preocupados, porque o expectável é que aconteça isto. Ir à moving average, se voltar para baixo e furar a de 50, né? Vamos para a de 13, que coincide com esta zona aqui assim, a 13 não, a de 100, que coincide aqui com esta zona de suporte. Em todo o caso, em termos de retracement, já agora vamos tirar esta Fibonacci daqui, em termos de retracement deste movimento, só deste movimento, não esqueceu o que está aqui para trás, só fazer deste movimento, aquilo que pode acontecer, é o mais significante até está aqui em baixo, aquilo que pode acontecer é, ponto 1, 18,35, bastante saudável este retracement, sem stress. 38% nos 17,51, também bastante saudável, coincide, curiosamente, com a nossa linha de breakout, certo? 17,50 é a zona onde nós vamos ter um grande suporte, coincide com a moving average a 13. O movimento daqui até aqui pode não ser limpinho, 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 mas são quase 6%, 5,5%. Portanto, fiquem atentos. Isto manteria a estrutura na mesma, bullish. Ok? É só isso que eu queria dizer. Tudo o resto é uma questão de acompanharem. Bulls só acima de... e com muito cuidado, né? Porque nós continuamos overbought. A realidade é essa. Mas, também já vos mostrei no passado, elas podem continuar, quer dizer, uma ação pode continuar a subir, apesar de ter estado overbought, fez um flush, né? Vamos analisar este, que é o único movimento bullish que ela teve, por norma, a probabilidade está do lado dos bears, mas estava completamente overbought, fez um flush, voltou para cima, né? Moving average tem que ficar sempre próxima, que é isso que ela procura. Começou a aliviar, perdeu o moving average, veio a 200, que era a que estava mais próxima, fez bounce aí, voltou para cima e subiu basicamente isto, não é? 14%. Não quer dizer que vamos repetir este movimento. Aquilo que eu vos digo é assim, quem fez saídas, não precisa ter sido no topo, mas quem fez saídas nesta zona vai ficar à espera pela moving average. É só isso que eu vos digo. De resto, só entra quando a 1 hora tiverem sinal e ou romper aqui esta zona dos 19,73. A Galp, bom bounce, eu creio que contrariou. Vamos ver se contrariou as americanas. Contrariou, sim senhora. Oxy. Sem dúvida que contrariou as americanas. BP, né? A BP fez um grande gap up. Mas contrariou o movimento das americanas. É uma inside bar, é uma digestão, é bullish, no sentido em que pelo menos tivemos um dia verde. É bullish porque rompemos a moving average, não é? E isto foi a abertura.
foi a abertura, foi logo até à simples de 20 e depois voltou para baixo e depois começou a fazer uma escadinha de subida. Isto é bullish, mas agora temos que estar muito atentos a estes pivôs que estão aqui assim, a esta zona de suporte, porque basicamente isto pode ser o tal Dead Cat Bounce. Pode ser, mas não é garantido. É muito difícil fazer gestão quando elas começam a fazer isto. E porquê é que é difícil? Porque os mínimos continuam a respeitar os pivôs, apesar de hoje ontem aliás, temos furado este, acabámos por fazer um bom bounce. O grande problema é que a estrutura em termos de bulls, né, está com máximos mais baixos. Mas para já, tem nada de errado. Como é que nós furamos uma ervilha, picamos-la 2 ou 3 vezes? E para já é isso que ela está a fazer. Para já. Olhando para a nós, para já continuamos também a fazer a estrutura do canal ascendente. A realidade é essa. Por muito que não seja óbvio, né? A movimentação de ontem manteve os mínimos em linha, os máximos também estão em linha, o 2 não foi um novo máximo, mas vocês estão a ver, temos aqui uma zona de resistência, uma zona chata, deixar andar. Quem tem esta cotada e entrou aqui assim por esta zona está sujeito a não ganhar nada, mas a realidade é esta. Se vocês fizerem a gestão, né, quem entrou aqui assim nesta zona, vamos supor aqui nos 3,87, hoje ganharia 3% se saísse. Se estão com receio que não fure e que volte para baixo, o ideal é vender uma pequena parte. Vendem uma pequena parte, 25% daquilo que têm, fazem alguns lucros e depois ficam na expectativa. Se ela, aquilo que eu costumo dizer é assim, se ela nos der sinal para entrar, vai ser em breakouts, vai ter movimentação, e para já este movimento é muito fraco. É muito fraco. São escadinhas de sobe e desce constante e não são grandes amplitudes. Quanto aos CTTs, se alguém achava que os CTTs não estavam bullish, depois de ter rompido a zona de... Foram quantos dias? 4 dias aqui a acumular. Hoje tem que ficar bullish. O mercado estava em queda e o CTTs a subir. Não sei se houve aqui alguma notícia. Aquilo que eu sei é que estamos overbought. Também sei que rompemos o pivô. É muito usual romper pivôs e depois simplesmente, né, um descalabro. Vejam aqui, rompeu o pivô, que era este, e depois veio por aí um descalabro. Mas para já a situação não é idêntica, porque temos dois movimentos bullish. Aquilo que eu espero amanhã é uma inside bar no mínimo, nesta zona aqui. No limite os mercados podem todos ficar vermelhos e vamos ficar aqui assim a olhar outra vez para os 3,27. Mas de resto, está bullish, é deixá-la seguir. A realidade é esta, o volume de abertura foi aquele que fez a diferença, né? O de leilão nem por isso, o leilão do dia anterior foi bastante mais elevado. Mas a uma hora estamos esticados, é natural que as escadinhas comecem a aparecer. De resto, simplesmente deixem andar, vejam onde é que está o suporte forte. Não é? Este é o suporte forte. Fizemos um breakout, que era importante. Rompeu, testou suporte, voltou para cima. Para mim é uma estrutura bullish. Como é óbvio, o facto de termos RSIs esticados, overbought, vai exercer pressão, mas de resto é simplesmente acompanhar. Jerónimo Martins continua a fazer a tal estabilização nesta zona. Mais um martelo, ela está a começar a ficar muito interessante para fazer posicionamentos. Isto porquê? Porque eu não digo entrarem agora, né? O RSI está neutro, praticamente está a 50, está a meio da viagem. A questão é, nós voltamos aqui para esta zona de grande pressão. Portanto, se amanhã as coisas começarem a mexer, no sentido de subida, olhar para os 20,72 como resistência e depois cá para cima, que esta estrutura é bastante fina, né? De resto, em termos de pontos para os bears, eu creio que a única forma de os bears voltarem a ganhar controle é perder aqui assim esta zona. Vamos tirar esta linha daqui e colocar aqui assim, porque este é o pivô que não perdemos, não é? Mas andámos lá sempre muito próximos. Mas esta seria a zona que eu ficaria muito preocupado. Até lá, não. A amplitude é enorme. Olhando para a Sonai,
vemos que as coisas continuam. É business as usual, né? Sobe e desce, mas business as usual. Portanto, acompanhem as duas, vejam o que é que vem daí. Jerónimo Martins ainda falta muito, assim como a Sonai, para apresentar resultados. Quanto à Navigator, continuamos aqui, a Altri, aliás, continuamos aqui dentro do nosso triângulo. Vamos ver como é que isto se resolve. A Navigator, essa veio até o suporte seguinte, furou até por um bocadinho. Furou até por um bocadinho. Isto é uma zona que andamos aqui basicamente 4 meses a tentar furar. É uma zona chata. Aqui recuperou rapidamente, desta vez não o fez. Olhando para a movimentação, hoje já foi um bocadinho mais, como é que eu ia dizer, volátil, né? Temos aqui estes sobe e desce matinais, mas quer dizer, menos quantidade, muito menos quantidade, mas as coisas continuam do lado dos bears. Isto, a visão 5 minutos, a visão 1 hora, continuamos muito oversold. Ela vai fazer um bounce em breve, não tenho dúvidas nisso. As Bollinger Bands estão completamente... Vejam onde é que está o topo da Bollinger Band e o fundo. Portanto, existe uma forte possibilidade de virmos aqui aos 3.10, existe, mas a questão é, está a começar a ver o tal diminuição do volume, ela pode continuar a cair, mas vai cair menos, há menos vendedores. A vela que fez hoje no fecho foi um martelo, mas houve um fecho, vamos ver. Para já, eu esperaria para ver o que é que ela vai fazer, porque são flashes, e os flashes são assim, temos que deixá-los digerir. Olhando para a Motengil, é que ela continua mais bullish, né? Ela simplesmente não para. Portanto, temos aqui uma gap a preencher. Vamos ver se é isso que vai acontecer. 1,39 resistência, né? Esta zona do 1,40 coincide com a gap. Potencialmente vir para esta zona de uns 1,44, que validaria basicamente a estrutura do Head and Shoulders, né? De resto, deixa ela andar, tão simples quanto isso. Tem dias bastante negativos? Tem, mas se ela sobe 8%, o facto de depois ter caído 2 ou 3 não faz nada, não cria qualquer tipo de moça. A RAN, essa continua nesta zona à espera de notícias. Às vezes acompanha-na. Acompanha-na nos dois sentidos. Ela tanto pode começar a romper para cima como para baixo, mas esta amplitude é muito pequenina. Quanto aos Estados Unidos, vamos só apanhar aqui assim rapidamente, a ver se estamos a ter bounces. Não, senhora. 1 hora, literalmente sem bounces, para já. Os futuros estão completamente oversold. Já o Standard & Poor's per se não está oversold e está a tentar, pelo menos há 15 minutos, estabilizar aqui assim nesta zona, né? Isto é a tal zona de estabilização. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Porquê? Porque os flush, vamos já ver se apanhamos aqui assim, os flush tentam estabilizar para depois fazer bounce. É sempre isso que acontece. Temos um flush, temos um bounce. Mas a maior parte deles aquilo que faz é isto, estabiliza e tem um bounce. O bounce pode ser bullish ou bear, é só, né, um lower high ou não, mas é isso que acontece. Também pode acontecer isto. Ela estabiliza e simplesmente continua. Dentro de mais ou menos 1 hora e 1 quarto, vamos ver o que é que o livro bege vai fazer a isto. De resto, cotadas, estamos na zona de suporte, na meta, vamos ver se começa aqui o bounce, no limite estar atentos aqui a esta zona, se depois começar a fazer, né, pressão de venda, ok, começar a pensar em gerir. Porquê? Porque ainda falta muito para a apresentação dos resultados. Eu vou vê-las todas a 1 hora, acho que é mais útil para vocês. O mesmo acontece aqui com a AMD. Perdeu a Moving Average, está a tentar voltar, vamos ver se aguenta. Se perder este pivô, suporte está aqui, nos 69, não é muito de diferença, mas é algo que temos que começar a ter atenção. Porquê? Porque depois a estrutura começa a ser de descida. A Nvidia, que chegou a estar bastante positiva, né? Veio cá para baixo, moving average, está a criar suporte,
Enquanto aguentar o suporte, ótimo. Sophie também teve a subir, foi aquela que mais sofreu com o flash, pelos vistos, né? Ela caiu quase 2,5% só naquele flash, mas estava aqui a batalhar com esta zona, estava a ter uma boa reação até, para já estar a fazer suporte. E por isso é que eu digo, em termos de estrutura, a maior parte delas, a Farm é aquela que esteve a subir mais. Ela acabou por subir 7% e agora está negativa. Mas em termos de estrutura, não se invalidou nada. Literalmente, não se invalidou nada. São amplitudes gigantescas nestas. Mas a realidade é esta. A estrutura mantém-se. Já na Upstart, a estrutura mantém-se, entre aspas, não perdemos o pivô. E eu digo entre aspas porquê? Porque não tem assim muita coisa para ser defendido. A defesa está mais aqui abaixo. Mas também chegou a estar a subir 5% ou algo assim, e depois veio por aí abaixo. Palantir também bastante positiva, Flush coincidiu com chegar a este máximo. Está abaixo das moving averages, é um facto, mas ela não está a reagir assim muito às moving averages, como vocês podem ver. Mas a realidade é esta: a estrutura não está perdida. QuantumScape, a estrutura está perdida na QuantumScape. Estamos com uma bull flag, mas a estrutura está perdida. Porquê? Perdemos a moving average, perdemos pivôs e estamos a vir em direção à moving average a 50. Portanto, atentos aqui aos 7,16 e depois à reação. Lucid, praticamente a mesma história. Tesla, praticamente a mesma história. Vocês veem o gap up que fez, foi sempre a vender. Esta foi afetada, entre aspas, como toda a gente, né? 2,36 de queda, mas se vocês forem a ver da abertura até só na primeira hora ela caiu 3. Portanto, já era este o trajeto que ela ia ter. Um gap up, vender na gap. Ontem a XPEV caiu bastante, esta queda aqui, porque eles anunciaram um price cut, ou seja, uma descida de preços nos seus veículos, à exceção de um. Disseram, vale o que vale. Eu não sei, eu espero que eles, quando apresentarem os resultados, que realmente nos mostrem que os custos baixaram. Porque eles disseram, ao contrário da Tesla, nós estamos a baixar porque os nossos custos baixaram. O mercado não acreditou muito nisso. A reação hoje iria ser positiva, porque normalmente o que acontece com estes price cuts, basicamente reage negativo no dia e depois no dia a seguir vai lá para cima porque, esperem lá, o cortar o preço mantém o crescimento, não é? É isso que as empresas que têm poder de compra fazem. Eu tenho uma apologia de que as empresas com poder de compra, com poder de preço, aquilo que fazem é nem baixar muito, aquilo que fazem é acrescentar algo de modo a dar aquela percepção ao consumidor, ao cliente, que está a levar mais pelo mesmo dinheiro. Mas a realidade é, hoje estamos a estabilizar. Vocês olham para a NIO, furou o pivô, voltou lá para cima, está a tentar estabilizar. Eu continuo a achar que a parte mais importante vai ser ultrapassar aqui esta zona. Entrar aqui é arriscado neste momento. China está por tudo que é lado. Vocês olham para a Rivian e a Rivian anda há que tempos, né? Ainda não vem aqui aos 17,81. Mas anda há que tempos. Hoje ia para lá lançada, teve a subir 4%. Agora está a negativa 2. Está a voltar aqui assim para esta zona, com a zona de defesa aqui, e vocês podem ver a confusão, né? Mas esta é a vela mais importante que existe aqui, por causa do volume. Mas para já está só a estabilizar. Vamos ver se as coisas ficam bullish entretanto. Google, Apple, todas fizeram o mesmo movimento. Microsoft, apesar de ter perdido a moving average, o movimento acaba por ser igual. A Amazon também está aqui assim nesta zona. A Amazon pode ser aquela que nós colocamos, até vou colocar aqui. Colocar aqui assim um alerta para que quando a Amazon perder esta zona, poderá ser o alerta para começar a gerir as outras rapidamente. Porque tem uma zona muito importante defensivamente, né? E o mesmo acontece aqui, de certa forma, eu não sei porque é que tenho aqui duas linhas, vamos tirar uma delas, ou tiramos as duas e colocamos uma nova. A Apple, praticamente a mesma coisa, gap up, veio para baixo. O mercado foi assim, abriu muito quente e depois simplesmente aliviou. E quanto à banca, continua a fazer quedas, ou seja, aquela apresentação de resultados de ontem, das financeiras que beneficiam do mercado foi o flash. Mas
a barra mais importante é esta. Este foi o dia mais importante. Vamos ver se não perde, senão as coisas começam a ficar bearish. E a Wells Fargo, bem melhor, não é? O Wells Fargo recuperou após a apresentação dos resultados, perdeu a moving average, é um facto. Perdeu estes pivôs todos, também é um facto. Agora estamos a olhar para aqui para os 43 até esta zona dos 42,84. As petrolíferas, está tudo igual, não é? A diferença é que as petrolíferas perderam a zona, literalmente. As petrolíferas perderam a zona, à exceção aqui da Oxy, mas perderam a zona. A Oxy chegou a estar a subir 3,5%. O mercado hoje, vocês olham, todas elas estão assim. Não deve haver muitas que basicamente estejam positivas. Envax, saúde, nada especial, mas a estrutura é a mesma. Uber, já agora a Netflix nós estávamos a ver e a comentar. Não, a apresentação dos resultados é dia 20, ainda faltam 2 dias. Ou seja, deve ser amanhã após o fecho do mercado. Mas a realidade é a estrutura para já mantém-se apesar de tudo. E já agora, por curiosidade, os 300 temos aqui esta zona deste máximo e a zona de suporte vem realmente até aqui assim abaixo. Enfim, foi uma subida fantástica, chegou aqui à resistência, ainda chegou a romper, mas depois não houve continuidade. A gap ainda não está totalmente fechada, na visão diária está, vale o que vale. De resto é isto, bons negócios a todos e até amanhã.